2023 foi um período difícil pra Marvel, né? Uma das piores bilheterias do universo. O que tá acontecendo com a Marvel? Deram bom. Pois é, não são tempos fáceis para a Marvel. A empresa saiu do top 1 filmes mais assistidos do mundo para prejuízos financeiros, um em seguida do outro, alguns de mais de 250 milhões de dólares. Mas o que foi que aconteceu? Será que simplesmente os filmes ficaram ruins? O pessoal enjoou de filmes de super-heróis? Por que ninguém mais quer ir ao cinema assistir filmes da Marvel? Essa é a grande pergunta, que não tem só uma resposta. O buraco é muito mais embaixo do que você pode imaginar. A gente pode afirmar que se nada for feito agora, a Marvel pode estar caminhando para sua falência total. Existem vários motivos para isso estar acontecendo e eu vou te revelar um a um nesse vídeo aqui. Então pega o balde de pipoca e vem comigo. Eternos, Quantumania, Thor, Amor e Trovão, as Marvels. A verdade é que não temos nenhum lançamento que foi sucesso absoluto desde Vingadores Ultimato, tirando Homem-Aranha, mas ali é um caso à parte. E a situação só piora ao ver a reação do público às séries, por exemplo. She-Hulk, Invasão Secreta estão aí para mostrar isso. Mas o que é que está acontecendo? Olha, eu tenho que te dizer que não é só um motivo. Você pode até dizer, Luigi, as pessoas simplesmente enjoaram de assistir filmes de super-heróis. E eu te respondo que você não está completamente errado. Desde o início dos anos 2000, as empresas criaram uma espécie de fórmula infalível para filmes de super-heróis, que fez elas faturarem bilhões e bilhões em diversos lançamentos. Homem de Ferro, a trilogia Cavaleiro das Trevas, os filmes dos Vingadores estão aí para provar isso. Mas parece que essa fórmula não está mais funcionando, e nem é só da Disney que eu tô falando. É só você reparar os últimos lançamentos da DC, por exemplo, como Flash sendo um dos maiores prejuízos financeiros da história dos filmes de super-heróis. O filme custou cerca de 370 milhões de dólares e arrecadou somente 250 milhões. Você pode até achar que 250 milhões de dólares em vendas é bom, mas isso ainda representa 120 milhões em prejuízo financeiro. Mas não é só esse filme da DC que passou sufoco. Os últimos lançamentos estão com margem de lucros bem apertadas. Alguns exemplos são Shazam 2, Fúria dos Deuses, que custou 125 milhões e arrecadou 133. Besouro Azul, que custou 104 milhões e arrecadou 129. Aquaman 2, que custou 355 milhões e arrecadou 400. Beleza, saíram no lucro, mas não igual eles faziam antigamente. E ok, o prejuízo financeiro é a consequência, mas será que as pessoas terem enjoado dos filmes de heróis é a única causa? Eu até poderia dizer que sim, mas estaria ignorando alguns fatores. Por exemplo, a gente tem que concordar em uma coisa: Vingadores Ultimato marcou o fim da era de super-heróis como conhecemos. Tirando o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi um caso à parte por conta da nostalgia, trouxe o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e tudo mais, a Marvel lançou mais de 8 filmes de 2019 pra cá e nenhum voltou a bater 1 bilhão em bilheteria. É claro, a gente não pode ignorar que passamos por uma pandemia no meio disso, e os efeitos dela no cinema são refletidos até hoje. Em 2023, por exemplo, nós tivemos uma queda de 34% na compra de ingressos para o cinema, se comparado a 2019, que foi o último ano antes da pandemia. Mas se pandemia fosse o único problema, nós não teríamos Guardiões da Galáxia 3 faturando 831 milhões, Oppenheimer batendo 950 milhões e Barbie atingindo quase 1,5 bilhão de dólares nas bilheterias ao redor do mundo. A questão aqui não foi pandemia, a questão aqui é hype. E as pessoas não estão mais sentindo o mesmo hype de antes por filmes de heróis, porque elas não querem ver mais do mesmo. Mas falando ainda dos efeitos da quarentena, uma coisa que surpreendeu todo mundo nessa época foi o boom dos streamings. Afinal, se ninguém mais podia ir pro cinema, por que não assistir os filmes diretamente na Disney Plus, na Netflix, na Prime ou na HBO Max, por exemplo?
A Marvel fez isso lançando Viúva Negra simultaneamente nos cinemas e no streaming, por exemplo. E foi aí que o pessoal percebeu, se eu até quero assistir um filme, mas eu não tô com esse hype todo pra isso, por que não esperar ele sair direto no streaming pra assistir? Porque eu vou pagar 40, 60, 80 reais em um ingresso no cinema, fora a pipoca, o estacionamento do carro, custo de ir até o cinema, tempo que eu levo pra me arrumar e chegar lá, pra assistir algo que eu posso simplesmente ver deitado na minha cama, sem precisar fazer nada disso. Uma pesquisa divulgada pela CNN mostra que 42,8% dos brasileiros assistem streaming todos os dias. Então, para você largar o seu conforto diário e fazer todo esse processo que eu comentei antes, o negócio tem que valer a pena, vamos concordar. Tem que te deixar hypado desde o anúncio, passando pelo trailer até a data de estreia. Tem que ser algo que você diga, eu preciso ver isso e não vou aguentar esperar 2, 3 meses até chegar no virtual. E não vai ser a mesma fórmula de sempre que vai fazer isso, dona Marvel. E para fazer algo diferente, honestamente a Marvel vai precisar explorar além de efeitos especiais gigantescos e viagens através do multiverso. Tu já percebeu, inclusive, como os filmes foram subindo de nível ao longo do tempo? Alguns anos atrás, filme de herói era o Homem-Aranha contra o Octopus, o Homem de Ferro lutando contra o Máquina de Combate, ou o Capitão América enfrentando a Hydra, Batman descendo a porrada no povo no meio da rua. E embora esses vilões fossem interessantes, tudo acontecia por aqui, sabe? Com o tempo, as coisas foram escalando até a chegada do Thanos e viagens no tempo e buracos no multiverso causados pelo Homem-Aranha. Aí fica aquela pergunta, pra onde ir agora? Como continuar inovando? Será que investir novamente em uma saga dedicada ao multiverso vai fazer sentido? Efeitos especiais super avançados sustentam um roteiro? Em 2019, o diretor Martin Scorsese declarou que os filmes da Marvel não são cinema e comparou os filmes a um parque de diversões, por exemplo. Vê só o que ele comentou. Não é o cinema de seres humanos tentando passar emoções, experiências emocionais para outros seres humanos. E eu tenho que concordar com ele honestamente, tá? Porque hoje em dia eu acho difícil sair emocionado de um filme de herói. Inclusive, me conta aqui embaixo quando foi a última vez que você se sentiu assim ao sair do cinema, por exemplo. Eu acho que a última vez que eu me emocionei com uma cena de filme de herói foi no estalo do Homem de Ferro, lá em Vingadores Ultimato. E teve momentos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa que eu gostei muito também. Mas fora isso, não teve nada que me deixou uau, sabe? Eu não sei se você compartilha da mesma opinião. Mas tem um detalhe que tem feito toda a diferença na hora das pessoas decidirem ir ao cinema ou não. As séries dos heróis estão acabando com as bilheterias. Existem séries como Loki ou WandaVision, por exemplo, que foram um sucesso e colaboraram com a bilheteria de filmes como Doutor Estranho 2. Mas outras como She-Hulk ou Mr. Marvel, que não decolaram tanto assim na opinião do público e não foram vistas pela grande maioria, fazem com que as pessoas cheguem no cinema para assistir, por exemplo, as Marvels e estranhem certas interações ou referências que foram introduzidas lá no streaming, mas que a maioria não assistiu. Aí fica a clássica pergunta: eu vou ter que assistir todas as séries para entender o que está acontecendo naquele filme? E a resposta é, se você quiser sentir toda a experiência, sim. Antes era preciso apenas assistir todos os filmes de heróis para entender 100% o que acontecia no grupo dos Vingadores. Agora você precisa assistir todos os filmes e todas as temporadas de todas as séries para sentir a mesma experiência completa. E cá entre nós, se você tem um emprego ou dois, faz uma faculdade ou cuida de outras obrigações, você não vai ter tempo de estar atualizando disso tudo só para poder assistir uma sessão no cinema. E como se não fosse o bastante, ainda temos que lidar com a falta de uma presença forte nesse universo Marvel. Veja, embora a empresa tenha apresentado diversos personagens nas últimas séries, nenhum deles teve um real impacto na comunidade como a formação inicial dos Vingadores, por exemplo.
Eu acredito que o mais próximo de um Tony Stark ou de um Steve Rogers é a versão do Tom Holland como Homem-Aranha, que a maioria do público gostou. Temos ainda a Wanda, o Doutor Estranho, mas ninguém além desses aqui realmente hypou o público geral, sabe? Na formação inicial dos Vingadores, todo mundo queria acompanhar cada um deles, desde o Homem de Ferro com seus 3 filmes solo, até o Gavião ou a Viúva Negra, que nem filme tinham. A Marvel precisa voltar a fazer personagens impactantes se ela quiser voltar a vender. Eu honestamente não acho que são filmes de todo ruins que têm sido publicados, sabe? Mas nenhum dos lançamentos recentes me deixou animado ao ponto de pagar o ingresso, ter todo aquele rolê pra ir no cinema. Eu paguei pra assistir as Marvels e honestamente esse é aquele filme que eu diria, tá, eu não pagaria de novo. Se eu soubesse que era assim, eu assistiria direto no Disney Plus. Talvez com a possível chegada dos X-Men isso mude, mas eu honestamente acho que a Marvel tá precisando é de um reboot. Se reinventar nas histórias, nos vilões e na fórmula de fazer filmes, porque história pra isso ela tem, só falta trabalhar direitinho. Mas essa é a minha opinião e eu gostaria de saber a sua. Você acha que os filmes da Marvel ultimamente são boas produções? Qual foi o último filme que você pagou para assistir no cinema? O que você acha que tá faltando? E o que você acha que poderia melhorar nesses filmes e no universo Marvel como um todo? Me conta aqui embaixo. É claro que podem existir outros fatores para a Marvel não estar tendo esse sucesso todo na bilheteria, mas no meu ponto de vista, esses que eu citei anteriormente são os principais. E nos resta esperar e observar se com a chegada desse novo universo da Marvel, com novos heróis, novos vilões, se as coisas vão mudar e melhorar daqui pra frente, ou se vai continuar do jeito que tá, porque honestamente eu acho que não tá indo pra um lugar muito bom. Mas essa é só a minha opinião, eu quero saber a sua também aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, temos vídeos novos toda semana por aqui e novidades sempre aqui nas redes sociais, @Luigi Menezes, todas elas. E eu espero você como sempre no próximo vídeo. Tá acabando por aqui, vai acabar por aí também. Tchau, tchau.